minha filha. Tem dor que a gente carrega no peito por tantos anos que ela vira parte de quem somos, como uma sombra que nos acompanha até na claridade do meio-dia. Meu nome é Maria Lourdes. Já vivi 76 anos neste mundo, e só agora encontrei coragem para contar a história que dividiu minha infância em duas: o antes e o depois de saber a verdade. Eu era apenas uma menina de 12 anos quando tudo aconteceu. Uma criança de tranças soltas, amarradas com fitinhas vermelhas que minha madrinha sempre trazia da cidade, joelhos sempre ralados de tanto correr atrás das galinhas no terreiro e subir nas goiabeiras do fundo do quintal. Tinha as mãos pequenas, sempre sujas de terra porque gostava de ajudar meu pai na horta, plantando alface e coentro que a gente vendia na feira aos sábados. Mas para entender o que aconteceu naquele dia que mudou tudo, preciso voltar mais um pouquinho no tempo, quando eu tinha apenas 7 aninhos e ainda acreditava que o mundo era um lugar seguro onde as mães não desaparecem sem explicação. Me conta, minha querida, qual sua idade hoje e qual foi a coisa mais difícil que você já teve que passar na vida? Lembro como se fosse ontem da manhã em que acordei e minha mãe não estava mais em casa. Acordei com o cheiro de pão de açúcar que ela sempre fazia nas quartas-feiras, mas quando fui procurar ela na cozinha, só encontrei o fogão apagado e a mesa vazia. Chamei por ela no quintal, no quarto, até subi no banquinho para olhar por cima do muro, pensando que ela podia estar conversando com a vizinha. "Pai, onde está a mamãe?" perguntei quando ele chegou do trabalho, todo suado e com aquela cara cansada de quem tinha passado o dia inteiro no sol. Meu pai, Roberto das Dores, era homem de poucas palavras, sério como os sinos da igreja no domingo de manhã. Ele me olhou com uns olhos tão tristes que até hoje, quando fecho os meus, ainda consigo ver aquela tristeza enorme que ele tentava esconder. "Sua mãe morreu, Maria Lourdes", ele disse, sem conseguir olhar direito para mim. "Foi uma doença que levou ela de repente. Não vai mais voltar." Lembro que o mundo desabou na minha cabeça naquele momento. Comecei a chorar tanto que meu pai teve que me pegar no colo, mesmo eu já sendo grandinha para isso. Chorei até não ter mais lágrima, até minha garganta doer e meus olhos ficarem inchados como 2 azeitonas maduras. Durante 5 anos inteiros, vivi acreditando nessa história. 5 anos crescendo sem minha mãe, sentindo falta do jeito que ela penteava meus cabelos antes de eu dormir, da voz dela cantarolando enquanto cozinhava, do cheiro de erva cidreira que ficava nas roupas dela depois que ela cuidava da horta medicinal que plantava nos fundos da casa. Criei o costume de conversar com ela toda noite antes de dormir, contando sobre meu dia, sobre as travessuras que fazia, sobre as coisas que aprendia na escola. Fazia isso escondido do meu pai, porque via que ele ficava muito triste sempre que eu mencionava ela. Cresci ajudando ele em casa, aprendendo a fazer as coisas que uma menina precisa saber. Cozinhar feijão sem grudar, passar ferro na roupa dominical, costurar os buracos que apareciam nas meias. Meu pai fazia o melhor que podia, mas eu sentia que faltava alguma coisa, um pedaço importante da vida que tinha ido embora junto com ela. Foi assim que cheguei aos 12 anos. Uma menina que sabia cuidar de casa, mas que carregava um buraco no peito, uma saudade constante de alguém que eu mal lembrava direito como era, mas que sentia falta todos os dias. E foi justamente numa tarde qualquer, dessas que parecem iguais a todas as outras, que tudo mudou para sempre. Era um daqueles dias quentes de verão, quando o ar fica pesado e grudento mesmo depois da chuva. Eu estava no quintal, estendendo as roupas que tinha lavado na bacia de alumínio, cantarolando uma música que aprendi na escola, quando ouvi a voz da Dona Zilda, nossa vizinha, chamando meu pai do portão. Dona Zilda era uma mulher já entrada nos anos, cabelos brancos sempre presos num coque baixo, que usava vestidos de chita e chinelos de couro que faziam barulho no chão toda vez que ela andava. Era uma dessas pessoas que sabem de tudo o que acontece na vizinhança, mas que só falam quando a situação é realmente séria. Larguei as roupas no varal e me escondi atrás da amendoeira grande que crescia bem no meio do nosso quintal, porque alguma coisa no tom da voz dela me disse que aquela conversa não era comum. "Roberto", ela disse, e até de longe eu percebi que a voz dela estava diferente, meio trêmula. "Preciso falar com você sobre uma coisa importante."
Meu pai saiu de dentro de casa, enxugando as mãos num pano de prato, com aquela cara de quem não estava esperando visita. Quando chegou perto do portão, Dona Zilda começou a falar bem baixinho, mas eu conseguia ver pelos gestos que era alguma coisa muito séria. Vi meu pai ficar muito quieto, depois balançar a cabeça como quem não consegue acreditar no que está ouvindo. E então aconteceu uma coisa que nunca tinha visto na minha vida. Meu pai ficou pálido. Tão pálido que parecia ter visto alma penada em pleno dia claro. Dona Zilda falou mais algumas palavras, pôs a mão no braço dele e foi embora, deixando meu pai ali parado no portão como uma estátua de sal. Maria Lourdes, ele me chamou, mesmo sem olhar para onde eu estava escondida. Vem cá, filha. Saí de trás da árvore com o coração batendo forte no peito, porque tinha uma sensação estranha de que minha vida estava prestes a mudar de novo. Pega tua sombrinha que nós vamos dar uma volta, ele disse, e a voz dele saiu diferente, meio rouca, meio assombrada. Saí de trás da amendoeira com as pernas bambas, sentindo aquele frio na barriga que a gente sente quando sabe que algo muito importante está para acontecer. Meu pai continuava parado no portão, olhando para o chão de terra batida, como se estivesse lendo alguma coisa escrita ali que só ele conseguia enxergar. Pai, o que foi que Dona Zilda veio falar? Perguntei, chegando bem perto dele e puxando a barra da camisa xadrez que ele usava para trabalhar. Ele demorou para me responder, como se estivesse voltando de muito longe. Quando finalmente olhou para mim, vi que os olhos dele estavam diferentes, meio perdidos, meio assustados. Era a primeira vez na vida que via meu pai com cara de quem não sabia o que fazer. Pega tua sombrinha, Maria Lourdes, ele disse, passando a mão grande e calejada pelos meus cabelos. Nós vamos dar uma volta. Não era costume dele me chamar para passear assim, do nada, no meio da tarde. Meu pai era um homem de rotina. Acordava antes do sol nascer, tomava seu café preto bem forte com pão de sal, ia trabalhar na oficina do seu Carlos consertando carroças e arados, voltava quando o sol estava se pondo, jantava em silêncio e ia dormir cedo. Aos domingos, a gente ia na missa das 8 e depois ele ficava escutando o rádio na varanda, ouvindo os programas de viola que transmitiam da capital. Mas naquele dia, tudo estava diferente. Até o jeito dele andar estava mudado, meio apressado, meio nervoso, como quem está carregando um peso invisível nas costas. Fui buscar minha sombrinha de tecido florido, aquela com as flores pequenininhas cor-de-rosa que minha madrinha, Dona Helena, tinha me dado no último aniversário. Era bonita, mas eu não gostava muito de usar porque me fazia sentir importante demais, e meu pai sempre dizia que menina tem que ser simples. Quando voltei, ele estava me esperando no portão, mexendo no bolso da calça como quem está procurando alguma coisa que não acha. Vi que ele tinha penteado os cabelos com a mão e arrumado a camisa por dentro da calça, como fazia quando tinha que ir na cidade resolver alguma coisa importante. Vem, filha, ele disse me estendendo a mão. Saímos andando pela rua de terra que passava na frente da nossa casa. Era uma rua estreita, com casas pequenas de cada lado, a maioria de madeira, algumas poucas de tijolo que pertenciam às famílias mais abastadas da nossa vizinhança. Tinha a casa da Dona Eulália, que era viúva e criava um bocado de gatos que ficavam miando na janela o dia inteiro. A casa do seu Benedito, que trabalhava na estação de trem e sempre chegava em casa com a roupa suja de carvão. E a casa da família do Chico, que tinha 3 meninos mais ou menos da minha idade e que sempre faziam uma barulheira danada, brincando de bola no quintal. Cumprimentamos a Dona Mariazinha, que estava na janela regando seus vasos de samambaia. Ela acenou para nós com um sorriso, mas eu reparei que quando olhou para meu pai, o sorriso dela ficou meio forçado, como se ela soubesse de alguma coisa que eu não sabia. Passamos pela venda do seu José, onde sempre tinha uns homens jogando dominó na mesa de madeira que ficava debaixo da árvore grande. Seu José estava varrendo a calçada de cimento na frente da loja, e quando viu a gente, parou de varrer e ficou olhando. Não acenou, não falou nada, só ficou ali parado, nos observando passar. Pai, eu disse, porque estava estranhando o comportamento de todo mundo. Por que o pessoal está olhando para a gente assim? Ele apertou minha mão um pouco mais forte e continuou andando sem responder. O silêncio dele estava me deixando nervosa,
porque meu pai, mesmo sendo homem de poucas palavras, sempre respondia quando eu fazia pergunta importante. Fomos descendo a rua em direção à estrada velha, aquela que levava para os sítios mais afastados e para as casas onde moravam as famílias mais pobres da região. Era um caminho que eu conhecia, porque às vezes ia com meu pai levar ferramentas que ele consertava para os sitiantes, mas nunca tínhamos ido por lá assim, sem motivo aparente. A estrada era de chão batido, cheia de pedras soltas e buracos que a chuva fazia. Dos dois lados tinha capim alto e umas árvores esparsas que davam sombra de vez em quando. O sol estava forte e eu comecei a suar debaixo do vestido de algodão verde água que vestia. Minha sombrinha ajudava um pouco, mas mesmo assim sentia o calor subindo do chão e grudando na pele. "Onde nós vamos, pai?" perguntei quando já tínhamos andado um bom pedaço. Já você vai saber", ele respondeu, mas a voz dele saiu meio engasgada, como se as palavras estivessem custando para sair. Foi quando comecei a reparar melhor no meu pai. Roberto das Dores era um homem que sempre me pareceu muito forte, muito seguro de tudo. Tinha os braços grossos de tanto trabalhar com ferro e madeira, as mãos calejadas e manchadas de graxa, o rosto queimado de sol que ficava ainda mais escuro no verão. Era alto, magro, com uns olhos castanhos que pareciam enxergar as coisas de um jeito diferente dos outros homens. Depois que minha mãe morreu, ele tinha ficado ainda mais sério, ainda mais calado. Passava os domingos sentado na varanda, olhando para o horizonte, como se estivesse esperando alguma coisa que nunca chegava. Às vezes, eu o pegava conversando sozinho quando pensava que eu não estava vendo, mexendo os lábios sem fazer som, como se estivesse tendo uma discussão com alguém invisível. Mas naquele dia, ele estava diferente de um jeito que eu nunca tinha visto. Parecia menor, mais frágil, como se alguma coisa dentro dele tivesse quebrado. E isso me assustava, porque eu sempre pensei que meu pai era indestrutível, que nada no mundo podia abalar ele. Continuamos andando em silêncio, eu tentando acompanhar o passo dele sem reclamar do calor ou do cansaço. O barulho dos nossos chinelos na terra fazia um som suave, misturado com o canto dos passarinhos que viviam nas árvores da beira da estrada e o zumbido das abelhas que voavam em volta das flores silvestres que cresciam no mato. Era um daqueles momentos em que a gente sente que está no meio de alguma coisa muito importante, mas não sabe direito o que é. Como quando a gente está dentro de uma igreja vazia e sente que Deus está ali, mas não consegue ver nem tocar ele. Andamos por mais um tempo, até que meu pai parou de repente, bem na frente de uma estradinha estreita que eu nunca tinha reparado antes. Era mais um trilho do que uma estrada mesmo, coberto de capim e com marcas de carroça que pareciam bem antigas. "É por aqui", ele disse, e pela primeira vez desde que saímos de casa, olhou direito para mim. Havia algo nos olhos dele que me fez engolir em seco. Era medo, mas também era esperança. Era tristeza, mas também era uma coisa que eu não sabia direito como chamar. Como se ele estivesse se preparando para me mostrar algo que ia mudar a minha vida para sempre. E foi aí que percebi. Dona Zilda não tinha vindo contar uma novidade qualquer. Ela tinha vindo contar algo sobre minha mãe. Entramos pela estradinha estreita, pisando no capim que crescia no meio do caminho e fazia cócegas nas minhas pernas por baixo da barra do vestido. Meu pai ia na frente, abrindo passagem entre os galhos baixos que às vezes atravancavam o trilho, sempre me dando a mão para eu não tropeçar nas pedras ou nos buracos que a chuva deixava. O silêncio entre nós dois estava ficando pesado como o ar antes da tempestade. E eu comecei a pensar em todas as vezes que minha mãe aparecia nas nossas conversas em casa. Ou melhor, nas vezes que ela não aparecia, porque meu pai tinha o costume de ficar muito quieto sempre que eu tentava falar dela. Lembro que quando era mais pequena, uns 8 ou 9 anos, eu fazia um bocado de perguntas sobre ela. Queria saber como ela era. Se cantava bonito, se gostava de costurar, se fazia doce de leite igual ao da madrinha Helena. Mas meu pai sempre mudava de assunto ou ficava com aquela cara triste que me fazia sentir culpada por ter perguntado. Com o tempo, fui aprendendo que era melhor não tocar nesse assunto. Virou uma coisa não dita entre nós, como se minha mãe fosse um fantasma que morava na nossa casa, mas que a gente fingira que não existia.
Eu guardava minhas curiosidades no fundo do peito e ia inventando na minha cabeça como ela devia ter sido. Imaginava que ela tinha cabelos compridos e cheirosos, que sabia fazer bolo de fubá com goiabada, que gostava de plantar flores no quintal e que cantarolava enquanto lavava roupa no tanque. Criava na minha mente uma mãe perfeita, toda feita de coisas boas e cheiros gostosos, porque era assim que eu precisava que ela fosse para conseguir viver com a saudade. Mas havia uma coisa estranha que eu nunca conseguia entender direito. Meu pai tinha guardado algumas roupas dela numa caixa de madeira embaixo da cama dele, e às vezes, quando ele não estava em casa, eu subia numa cadeira e pegava a caixa para sentir o cheiro das coisas dela. Tinha um vestido de tecido claro com flores pequenininhas, uma saia marrom que ainda tinha o perfume de lavanda que ela usava, e uma blusa de manga comprida toda bordada à mão. Mas o que me chamava a atenção era que as roupas não pareciam de uma pessoa que tinha morrido doente. Estavam bem conservadas, sem aquele cheiro de remédio ou de tristeza que eu imaginava que deviam ter. Uma vez perguntei para minha madrinha, Helena, se ela lembrava de como minha mãe tinha ficado doente, e ela me olhou de um jeito estranho, como se a pergunta tivesse pegado ela desprevenida. "Ai, minha filha", ela disse, mexendo nervosa no babado do avental. "Essas coisas de gente grande são muito complicadas. É melhor você não ficar pensando nisso." Mas eu pensava, sim, pensava muito. Principalmente nas noites quando deitava na minha caminha de ferro e ficava olhando para o teto de madeira, escutando os grilos cantando lá fora e o vento balançando as folhas da amendoeira no quintal. Pensava em por que não tinha nenhuma vizinha que vinha falar comigo sobre ela, como faziam com outras crianças que tinham perdido a mãe. Pensava em por que meu pai nunca me levava para visitar o túmulo dela no cemitério da cidade. Pensava em por que, quando as mulheres da vizinhança falavam de gente que tinha morrido, elas baixavam a voz quando chegavam perto de nós. Mas eram pensamentos de criança, sabe? Daqueles que a gente tem, mas não sabe direito o que fazer com eles. Então, eu os guardava bem guardadinhos no fundo do coração, junto com a saudade e com as histórias que inventava sobre quem ela tinha sido. Meu pai, coitado, fazia o que podia para cuidar de mim sozinho. Levantava cedo para fazer café e esquentar leite. Me acordava com jeito para não me assustar. Penteava meu cabelo como conseguia, mesmo sempre ficando meio torto. Lavava minha roupa junto com a dele, passava ferro nos meus vestidos para eu ir na escola apresentável. Aos sábados, a gente ia junto na feira para comprar as coisas da semana. Ele me deixava escolher uma fruta que eu gostasse mais, sempre me comprava um picolé de groselha se tivesse dinheiro sobrando, e às vezes me levava na loja de tecidos para olhar as fitas e botões coloridos, mesmo sabendo que não ia comprar nada. Aos domingos, depois da missa, ele costumava sentar comigo na varanda e me ensinar as coisas que um pai tem que ensinar para uma filha. Como distinguir quando a fruta está madura, como plantar semente e cuidar para ela crescer, como saber se vai chover olhando para as nuvens. Eram momentos bons, de uma paz gostosa, mas eu sempre sentia que faltava alguma coisa. Como uma música bonita que está faltando uma nota importante, ou como uma receita de bolo que esqueceram de colocar um ingrediente essencial. Agora, caminhando por aquela estradinha estreita com meu pai mais silencioso do que nunca, eu começava a entender que talvez todas aquelas perguntas que guardei no peito durante tantos anos estivessem prestes a ter uma resposta. O trilho foi ficando mais estreito e mais coberto de mato, como se fosse um caminho que pouca gente usava. De vez em quando a gente passava por uma casa bem simples, de tábuas velhas e telhado de zinco, com quintal cercado de arame farpado, onde criavam algumas galinhas e plantavam mandioca. Eram casas de gente muito pobre, do tipo que a gente via de longe, mas nunca tinha motivo para chegar perto. As crianças que brincavam nos terreiros paravam o que estavam fazendo para olhar a gente passar, curiosas para saber o que um homem da cidade estava fazendo por ali com uma menina bem vestida. "Pai", eu disse, porque o silêncio estava ficando insuportável. "A gente está indo visitar alguém?" Ele parou de andar por um momento, respirou fundo, como quem está se preparando para falar alguma coisa muito difícil, e depois continuou caminhando sem responder. Mas eu vi que as mãos dele estavam tremendo um pouquinho,
E isso me fez entender que seja lá onde estávamos indo, ia ser um lugar muito importante para nós dois. Foi quando avistamos, bem lá na frente, meio escondida atrás de umas árvores grandes, uma casa diferente das outras. Era uma casa que parecia abandonada, com as janelas fechadas por tábuas e um quintal todo tomado pelo mato. E foi nessa hora que meu coração começou a bater mais forte, como se soubesse alguma coisa que minha cabeça ainda não tinha entendido. Quando chegamos mais perto da casa, foi como se o mundo inteiro tivesse ficado quieto de repente. Até os passarinhos pararam de cantar, até o vento parou de balançar as folhas das árvores. Era uma quietude pesada, daquelas que deixa a gente com os nervos à flor da pele. A casa era diferente de todas as outras que tínhamos passado no caminho. Não era só pobre, era esquecida. Parecia um lugar onde alguém tinha vivido um dia, mas que agora estava meio morto, meio adormecido no tempo. As tábuas da parede estavam cinzentas de tanto sol e chuva. O telhado de zinco tinha manchas de ferrugem, e o quintal estava tomado por um capinzal alto que crescia sem ordem nem direção. Mas o que mais me chamou a atenção foram as janelas. Estavam todas fechadas com tábuas pregadas por fora, como se alguém quisesse impedir que alguma coisa saísse de dentro da casa, ou que alguém olhasse para dentro. Era um jeito de fechar que eu nunca tinha visto. Não como quando a gente vai viajar e fecha a casa para proteger dos ladrões. Era um fechamento definitivo, como se alguém quisesse esconder alguma coisa muito feia ou muito triste. Meu pai parou bem na frente do portãozinho de madeira que dava acesso ao quintal. O portão estava meio caído, preso apenas por um pedaço de arame enferrujado, e quando o vento batia nele, fazia um rangido baixinho que me arrepiava toda. "Pai!" eu sussurrei, porque algo naquele lugar me fazia baixar a voz. "Que casa é essa?" Ele não respondeu. Estava olhando para a casa com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dele. Era uma mistura de medo, de raiva e de uma tristeza tão profunda que parecia vir de dentro dos ossos. As mãos dele estavam fechadas em punho e eu podia ver que ele estava respirando mais rápido, como quem acabou de correr ou como quem está se preparando para uma briga. Foi aí que escutei o primeiro sinal de que tinha alguém dentro daquela casa aparentemente abandonada. Era um barulho baixinho, ritmado, como de alguém varrendo o chão bem devagar. Vinha de dentro da casa, por trás daquelas janelas fechadas, um som que parecia meio fantasmagórico naquele silêncio todo. Meu pai escutou também, porque vi ele endurecer ainda mais, como se aquele som tivesse confirmado alguma coisa que ele já esperava encontrar, mas que ainda assim o deixava abalado. "Roberto das Dores!" Uma voz de homem gritou de dentro da casa. "É você aí fora?" A voz era rouca, meio ríspida, de alguém que não estava acostumado a receber visitas. Meu pai não respondeu, mas eu senti a mão dele apertar a minha com mais força. "Eu sei que é você." A voz continuou. "Dona Zilda passou aqui mais cedo e disse que você ia vir. Entre logo, que estou te esperando." Foi quando uma figura apareceu na porta da frente. Era um homem magro, de cabelos grisalhos e barba por fazer, vestindo uma camisa suja e uma calça remendada. Tinha o rosto marcado pelo tempo e pelos vícios, os olhos pequenos e desconfiados de quem vive escondendo segredos. "Seu Mário", meu pai disse, e pela primeira vez desde que saímos de casa, a voz dele soou firme. "Vim buscar o que é meu." O homem que ele chamou de seu Mário riu, mas era um riso sem alegria, daqueles que fazem a gente sentir um frio na espinha. "Buscar?" ele disse cuspindo no chão. "Depois de tanto tempo você vem aqui falar em buscar? Onde você estava todos esses anos, Roberto?" "Eu estava criando minha filha", meu pai respondeu, e eu percebi que havia uma raiva contida na voz dele que eu nunca tinha ouvido antes, criando ela sozinho porque me fizeram acreditar numa mentira. O barulho de vassoura parou de repente. O silêncio que veio depois foi ainda mais pesado que o anterior, como se até as pedras estivessem prestando atenção na conversa. "Mentira?" seu Mário falou, mas agora a voz dele estava diferente, menos segura. "Quem falou em mentira? Eu sempre cuidei dela direitinho, sempre dei comida e teto." "Cuidou de quem?" eu perguntei, sem conseguir me controlar, porque uma sensação estranha estava crescendo no meu peito.
Os dois homens me olharam como se tivessem esquecido que eu estava ali. Seu Mário passou os olhos por mim de um jeito que me fez querer me esconder atrás do meu pai. Essa é a menina? Ele perguntou. Cresceu bonita. Parece com... Não fale dela na frente da criança. Meu pai cortou, mas eu já tinha percebido. Tinha percebido tudo. Aquele homem conhecia alguém com quem eu parecia. Alguém que estava dentro daquela casa. Alguém que ele tinha cuidado todos esses anos. E pelo jeito como meu pai estava reagindo, pelo jeito como Dona Zilda tinha vindo contar alguma coisa importante, pelo jeito como estávamos ali naquele lugar esquecido por Deus... Pai, eu disse, e minha voz saiu trêmula. Quem está dentro dessa casa? O barulho da vassoura recomeçou, mais devagar ainda, como se quem estivesse varrendo tivesse ouvido nossa conversa e estivesse prestando atenção. Meu pai olhou para mim, depois para seu Mário, depois para as janelas fechadas da casa. Vi que ele estava lutando contra alguma coisa dentro dele, como se estivesse decidindo entre contar a verdade ou inventar mais uma mentira para me proteger. Maria Lourdes, ele disse finalmente, e a voz dele estava cheia de uma dor que eu nunca tinha escutado antes. Sua mãe não morreu. As palavras dele caíram no ar como pedras jogadas num poço fundo. Senti o mundo girar em volta de mim. Senti as pernas ficarem fracas. Senti o coração bater tão forte que parecia que ia sair pela boca. Como assim não morreu? Eu perguntei, mas já sabia a resposta. Ela estava ali, dentro daquela casa de janelas fechadas, varrendo o chão como se nada tivesse acontecido, como se os últimos 5 anos da minha vida não tivessem sido uma mentira enorme. Ela está aí dentro, meu pai disse, apontando para a casa. E eu vim buscar ela. Seu Mário deu um passo para trás, como se meu pai tivesse falado alguma coisa perigosa. Agora não, Roberto, ele disse. Ela não está bem hoje. Está num dos dias ruins dela. É melhor vocês voltarem outro dia. Não, meu pai disse, e pela primeira vez na vida eu o vi realmente bravo. Já esperei tempo demais. Já acreditei em mentira por tempo demais. E foi aí que ele fez uma coisa que me surpreendeu completamente. Abriu o portãozinho caído e entrou no quintal, me puxando junto com ele. O barulho da vassoura parou outra vez. E no silêncio que se seguiu, eu soube que minha vida nunca mais seria a mesma. Quando pisamos no quintal, foi como entrar num mundo diferente. O capim alto chegava quase na minha cintura. Tinha pedaços de louça quebrada espalhados pelo chão. E um cheiro estranho no ar, meio azedo, meio doce, como de comida que ficou muito tempo no sol. Meu pai soltou minha mão e caminhou direto para a janela da frente da casa, aquela que estava fechada com umas tábuas velhas pregadas de qualquer jeito. Ele se aproximou bem devagar, como quem tem medo do que vai encontrar, mas ao mesmo tempo não consegue resistir à vontade de olhar. Roberto, não faça isso, seu Mário disse vindo atrás de nós. Ela não vai reconhecer vocês. Já faz tempo que ela não reconhece mais ninguém direito. Mas meu pai não deu ouvidos. Chegou bem perto da janela e começou a mexer numa das tábuas que estava meio solta, tentando fazer uma fresta para espiar lá dentro. O barulho da vassoura tinha parado completamente. Agora só se ouvia o som da respiração pesada do meu pai e os grilos que começavam a cantar porque o sol estava descendo no horizonte. Deixa eu ver, ele murmurou, mais para ele mesmo do que para a gente. Deixa eu ver como ela está. Conseguiu afastar a tábua o suficiente para fazer um buraquinho pequeno. Se debruçou e olhou lá para dentro. E aí aconteceu uma coisa que nunca vou esquecer na minha vida. Meu pai, aquele homem forte que eu nunca tinha visto chorar, começou a soluçar baixinho, como criança que se machucou e está tentando não fazer barulho. Jesus Cristo, ele sussurrou. O que fizeram com você, mulher? Não aguentei. Mesmo sendo criança, mesmo não entendendo direito o que estava acontecendo, eu precisava ver. Precisava saber quem era a pessoa que estava do outro lado daquela parede, a pessoa que fazia meu pai chorar daquele jeito. Me aproximei dele, subi na ponta dos pés e consegui espiar pela fresta que ele tinha aberto. E foi aí que vi. Era uma mulher sentada no chão de terra batida, no meio de uma sala quase vazia, com apenas uma cadeira velha e umas panelas espalhadas pelos cantos.
Ela estava varrendo o mesmo pedacinho de chão repetidas vezes, sempre os mesmos movimentos, sempre o mesmo lugar, como se fosse uma boneca de corda que alguém tivesse dado corda e não soubesse mais como parar. Os cabelos dela estavam compridos, mas desgrenhados, com mechas brancas que eu não esperava ver. Usava um vestido que um dia deve ter sido claro, mas que agora estava amarelado e rasgado em alguns lugares. Os pés estavam descalços, sujos de terra, e ela balançava o corpo para frente e para trás enquanto varria, como se estivesse cantarolando uma música que só ela conseguia ouvir. Mas foi quando ela levantou o rosto que meu mundo desabou. Mesmo com os cabelos diferentes, mesmo com as rugas que não deviam estar ali, mesmo com aquele olhar perdido que parecia não enxergar nada direito, eu soube. Não sei explicar como, mas o coração reconheceu antes da cabeça conseguir entender. Aquela mulher tinha os mesmos olhos que eu via no espelho toda manhã quando penteava meus cabelos. Tinha o mesmo formato do rosto, o mesmo jeito de franzir a testa, a mesma curva do pescoço. Era como se eu estivesse olhando para mim mesma, só que muito mais velha, muito mais cansada, muito mais quebrada. Pai, eu disse, e minha voz saiu num fio. É ela, é a mamãe. Ele se afastou da janela e me olhou com os olhos tão cheios de dor que chegavam a doer só de ver. É, filha, ele disse, é sua mãe. Mas por que ela está assim? Perguntei, porque não conseguia entender como a mãe que eu inventava na minha cabeça, toda feita de cheiros bons e abraços gostosos, podia ser aquela mulher perdida que varria o mesmo lugar sem parar. Seu Mário se aproximou de nós, mexendo nervoso num cigarro de palha que tirou do bolso. Ela ficou doente da cabeça, ele disse, acendendo o cigarro e dando uma baforada. Aconteceu depois que nasceu o menino que morreu. Ficou falando umas coisas sem sentido, disse que queriam roubar as terras dela, que a família do Roberto estava tramando contra ela. Começou a fazer escândalo na cidade, a gritar na rua que estavam tentando envenená-la. Que menino? Meu pai perguntou, e eu percebi que essa era uma informação nova para ele também. O menino que ela estava esperando quando sumiu de casa, seu Mário respondeu. Nasceu aqui mesmo, eu ajudei no parto, mas nasceu morto, todo roxinho. Ela não conseguiu aceitar. Ficou uns dias fingindo que o menino estava vivo, conversando com ele, dando de mamar para o vazio. Senti meu pai ficar duro como pedra do meu lado. Entendi que ele não sabia que minha mãe estava grávida quando ela desapareceu. Foi aí que ela enlouqueceu de vez. Seu Mário continuou. Começou a dizer que vocês tinham matado o filho dela, que tinham feito alguma coisa na comida para o bebê nascer morto. A família de vocês decidiu que era melhor ela ficar aqui, escondida, para não fazer mais escândalo na cidade. Que família? Meu pai perguntou, e havia uma raiva na voz dele que me fez ficar com medo. Seu pai, o coronel Francisco. Sua mãe, Dona Eulália. Eles que trouxeram ela aqui, disseram que era temporário, só até ela melhorar. Seu Mário deu mais uma baforada. Me pagavam todo mês para cuidar dela, para dar comida e não deixar ela fugir. E você aceitou? Meu pai gritou. Você aceitou trancar uma mulher doente aqui como se fosse bicho? Eu precisava do dinheiro, Roberto. Seu Mário gritou de volta. E ela estava mesmo louca. Gritava a noite inteira, tentava fugir, dizia que ia matar todo mundo da sua família. Foi aí que escutei um barulho diferente vindo de dentro da casa. O barulho da vassoura tinha parado, e agora ouvia passos, como se alguém estivesse vindo em direção à janela. Ela ouviu as vozes, seu Mário disse, jogando o cigarro no chão. Está vindo ver o que é. Meu pai voltou a olhar pela fresta, e eu fiz a mesma coisa. Minha mãe tinha largado a vassoura e estava caminhando em direção à janela. Os passos dela eram lentos, meio cambaleantes, como de quem não tem muita certeza de onde está pisando. Quando chegou perto da parede, parou e ficou ali parada, como se soubesse que tinha alguém do outro lado, mas não entendesse direito o que era. Quem está aí? Ela perguntou, e a voz dela me fez um nó na garganta. Era uma voz cansada, meio rouca, mas que tinha um resto daquela doçura que eu sempre imaginei que a voz da minha mãe devia ter. Era como ouvir uma música bonita tocada num violão com cordas velhas. Sou eu,
Meu pai disse, encostando a boca bem perto da fresta. Sou Roberto. Vim te buscar. Houve um silêncio longo do outro lado da parede. Depois escutei o barulho dela se aproximando ainda mais, até conseguir ver o olho dela encostado na fresta, tentando enxergar quem estava falando com ela. Roberto, ela disse, e pela primeira vez a voz dela pareceu menos perdida. Roberto das Dores? Sou eu, mulher. Meu pai respondeu, e estava chorando abertamente agora. Vim buscar você para casa, e trouxe nossa filha. Ah, filha! Ela repetiu, como se a palavra fosse estranha na boca dela. Que filha? E foi aí que aconteceu a coisa mais dolorosa de toda aquela tarde. Eu me aproximei da fresta e olhei direto nos olhos dela. Sou eu, mamãe, eu disse. Sou Maria Lourdes. Ela me olhou por um tempo que pareceu uma eternidade. Vi que estava tentando lembrar, tentando encaixar meu rosto em alguma gaveta da memória que ainda funcionava. Maria Lourdes, ela repetiu devagar. Minha menina pequena. E então ela chorou. Chorou como só uma mãe que perdeu a filha pode chorar. Chorou como só uma mulher que perdeu 5 anos da própria vida pode chorar. E eu chorei junto, porque finalmente tinha encontrado minha mãe, mas ela não era mais a mãe que eu tinha imaginado. Naquele momento, ali parada naquele quintal esquecido, sentindo o cheiro de terra úmida e capim alto, vendo minha mãe chorar do outro lado de uma parede de tábuas velhas, foi como se todos os pedaços da minha vida se reorganizassem de uma vez só. Como quando a gente está montando um quebra-cabeça difícil e de repente encontra a peça que faltava e tudo faz sentido. Todas as vezes que meu pai mudava de assunto quando eu perguntava sobre ela. Todas as vezes que as vizinhas ficavam com aquela cara estranha quando o assunto era minha mãe. Todas as vezes que eu sentia que tinha alguma coisa que não me contavam, algum segredo pesado que os adultos carregavam nas costas. Agora, eu sabia. Minha mãe não tinha morrido. Ela estava viva, mas presa naquela casa, como um passarinho numa gaiola escura, cuidada por um homem que recebia dinheiro para mantê-la escondida do mundo. Quero sair daqui, ela disse, do outro lado da parede, e a voz dela estava mais clara agora, como se ver a gente tivesse acordado alguma coisa dentro dela. Quero ir para casa. Você não pode sair, seu Mário disse, jogando o resto do cigarro no chão e pisando em cima. Você sabe que não pode. O dinheiro que recebo para cuidar de você... Que dinheiro? Meu pai perguntou, se virando para encarar ele. Quem ainda está pagando você? Seu Mário ficou quieto, mexendo nervoso no bolso da camisa, como quem falou mais do que devia. Responde, meu pai insistiu, e a voz dele estava ficando perigosa. Seu irmão, seu Mário murmurou, Paulo das Dores. Todo mês ele vem aqui e traz o dinheiro. Senti meu pai ficar branco como pano de prato. Tio Paulo era irmão mais novo do meu pai, um homem que sempre foi muito gentil comigo, que me trazia doce de leite toda vez que vinha nos visitar, que brincava de cavalinho nas costas e me fazia rir. Paulo sabia, meu pai disse, mais para ele mesmo do que para a gente. Meu próprio irmão sabia onde ela estava e nunca me disse. Foi aí que comecei a entender a dimensão da mentira que tinham contado para meu pai. Não era só uma mentira pequena, de proteger uma pessoa doente. Era uma conspiração que envolvia toda a família dele. Uma decisão tomada por pessoas que meu pai confiava e que eu amava. Pai, eu disse, puxando a barra da camisa dele. Vamos tirar ela daqui. Vamos levar a mamãe para casa. Ele me olhou com os olhos que pareciam carregar o peso do mundo inteiro. Não é tão simples assim, filha, ele disse. Ela está doente. Vai precisar de cuidado, de remédio, de tempo para melhorar. Mas ela vai melhorar, não vai? Perguntei, porque a ideia de ter minha mãe de volta e ela continuar daquele jeito me deixava desesperada. Não sei, ele respondeu com uma honestidade que doeu no peito. Não sei como ela ficou assim, não sei há quanto tempo está assim, não sei se é coisa que tem cura. Do outro lado da parede, escutei minha mãe se movimentando. Parecia que ela estava tentando arrancar as tábuas de dentro da casa, porque ouvia uns barulhos de madeira rangendo e uns gemidos de esforço. Me deixa sair, ela gritou. Me deixa ver minha filha direito. Meu pai não pensou 2 vezes.
Começou a arrancar as tábuas pregadas na janela com as mãos nuas, sem se importar com os pregos que arranhavam seus dedos e faziam sangue escorrer. Roberto, não faça isso. Seu Mário tentou segurar o braço dele. Se a família souber que vocês vieram aqui, que vocês viram ela... A família, meu pai disse, arrancando mais uma tábua. Minha família mentiu para mim durante 5 anos. Me fizeram acreditar que minha mulher estava morta enquanto ela apodrecia aqui, neste buraco. Conseguiu abrir um espaço grande o suficiente para a gente ver minha mãe inteira. Ela estava ali parada, magra demais, com o vestido sujo pendurado no corpo como se fosse 2 vezes maior que ela. Mas os olhos, apesar de cansados, estavam brilhando de uma alegria que me fez o coração apertar. Minha menina, ela disse, estendendo as mãos em direção à janela. Como você cresceu. Eu quis correr para ela, quis pular pela janela e abraçar ela forte, sentir o cheiro dela, ouvir o coração dela batendo perto do meu ouvido. Mas meu pai me segurou. Calma, Maria Lourdes, ele disse. Deixa eu entrar primeiro, ver como ela está. Ele passou pela janela com cuidado, tentando não se cortar nos pedaços de madeira que ainda restavam. Quando pisou lá dentro, minha mãe ficou parada, olhando para ele como se não conseguisse acreditar que era real. Roberto, ela disse, você veio mesmo. Vim, mulher. Ele respondeu, se aproximando devagar. Vim buscar você. Mas eu fiz coisa ruim, ela disse. E a voz dela ficou pequena, como de criança que aprontou travessura. Eu gritei, eu briguei, eu disse que vocês queriam me matar. Você estava doente. Meu pai disse, chegando bem perto dela. Você não tinha culpa. E o bebê? Ela perguntou. Cadê nosso bebê? Vi meu pai engolir em seco. Era a pergunta que ele não sabia como responder. O bebê não resistiu, ele disse finalmente. Mas temos nossa Maria Lourdes. Nossa menina está aqui, está grande e forte. Ela olhou para mim através da janela e, pela primeira vez desde que a vi, sorriu. Era um sorriso torto, meio perdido, mas era um sorriso de mãe. Pode entrar, ela disse. Pode vir abraçar sua mãe. Não esperei meu pai falar nada. Passei pela janela igual ele tinha feito, me cortei um pouco no braço, mas nem senti dor. Quando pisei no chão de terra batida daquela casa, o cheiro que senti foi de tristeza acumulada, de anos de solidão, de comida azeda e roupa mal lavada. Mas quando minha mãe me abraçou, quando senti os braços magros dela em volta do meu corpo, quando escutei ela chorando baixinho no meu ouvido, nada mais importou. Nem o cheiro ruim, nem a casa suja, nem os anos perdidos. Ela estava viva. Minha mãe estava viva. Minha pequena, ela repetia, passando as mãos pelos meus cabelos. Minha menina bonita. Ficamos assim um tempo que podia ter sido 1 hora ou 1 minuto. Eu não sei. Só sei que foi o primeiro abraço de mãe que recebi na vida. E mesmo sendo diferente de todos os abraços que eu tinha imaginado, era perfeito do jeito que era. Quando nos separamos, olhei bem para o rosto dela. De perto, conseguia ver que tinha sido uma mulher muito bonita. Os olhos eram do mesmo formato que os meus, o nariz pequeno e arrebitado, a boca que devia ter sorrido muito uma vez na vida. Mas havia uma tristeza antiga marcada naquele rosto, rugas que não deviam estar ali, uma expressão de quem viu coisas demais. Vamos para casa, meu pai disse. Vamos sair daqui agora mesmo. Não podem, seu Mário disse da janela. Se levarem ela assim, vão ter problema com a família de vocês. Eles não vão gostar nada de saber que ela saiu daqui. Então que não gostem, meu pai respondeu. Já esperei tempo demais. Mas minha mãe ficou quieta, olhando para as mãos como se estivesse pensando em alguma coisa muito importante. E se eu ficar doente de novo? Ela perguntou. E se eu fizer escândalo, gritar na rua, falar coisas sem sentido? Aí nós cuidamos de você, eu disse, sem nem pensar. Eu cuido da senhora, mamãe. Ela sorriu para mim, um sorriso triste, mas cheio de amor. Minha filha virou mocinha sem eu ver, ela disse, e agora quer cuidar da mãe. Quero sim, eu respondi. Quero cuidar da senhora para sempre. E era verdade. Mesmo vendo ela daquele jeito, mesmo não sabendo o que nos esperava, eu sabia que queria minha mãe de volta. Não importava como.
O caminho de volta para casa foi o mais longo da minha vida. Minha mãe andava devagar, parando de vez em quando para olhar em volta como se estivesse vendo o mundo pela primeira vez em anos. E de certa forma, era mesmo isso que estava acontecendo. Ela segurava minha mão com força, como se tivesse medo de que eu fosse desaparecer igual fumaça. De vez em quando parava de andar e ficava olhando para mim com uma expressão de espanto, como se não conseguisse acreditar que eu estava ali, real, crescida, ao lado dela. Maria Lourdes, ela dizia. Minha menina virou mocinha. Meu pai ia na frente, carrancudo, o maxilar tenso de raiva. Eu sabia que ele estava remoendo tudo o que tinha descoberto, pensando em como ia enfrentar a família que o tinha enganado por tantos anos. Quando chegamos na rua principal da cidade, começaram os olhares. Primeiro foi Dona Mariazinha, que estava regando as plantas na janela e quase derrubou o regador quando viu minha mãe. Depois foi seu José, que parou de varrer a calçada da venda e ficou com a vassoura suspensa no ar, a boca meio aberta de susto. Roberto das Dores, ele gritou. Essa não é... É sim, meu pai respondeu sem parar de andar. É minha mulher. E quem tiver alguma coisa a dizer, pode vir falar comigo pessoalmente. As pessoas começaram a sair das casas. Primeiro uma, depois duas, depois uma pequena multidão se formou nas portas e janelas para ver a mulher que todo mundo pensava que estava morta passando pela rua principal como se nada tivesse acontecido. Ouvi os cochichos, as exclamações abafadas, o murmúrio que se espalhava pela rua como fogo no pasto seco. Não é possível! Pensei que tivesse morrido. Onde ela estava esse tempo todo? Olha como ela está magra! A menina nem reconhece a própria mãe. Minha mãe começou a ficar nervosa com tanta gente olhando. Apertou minha mão mais forte e começou a andar mais rápido, sussurrando coisas que eu não conseguia entender direito. Eles estão falando de mim, ela disse. Estão planejando alguma coisa ruim. Não estão não, mamãe. Eu tentei acalmar. Eles só estão curiosos. Estão sim, ela insistiu, e a voz dela estava ficando mais alta. Eles querem me levar de volta para aquele lugar escuro. Meu pai percebeu que ela estava se agitando e voltou para perto de nós. Calma, mulher, ele disse. Ninguém vai te levar para lugar nenhum. Você está indo para casa. Casa? Ela perguntou, parando de andar. Onde é casa? A pergunta dela me fez um nó na garganta. 5 anos era tempo demais para uma pessoa esquecer onde morava. Mas para uma pessoa com a mente doente, devia parecer uma vida inteira. Nossa casa, eu disse. A casa onde eu moro com o papai. Onde você morava antes. Ela ficou quieta por um momento, como se estivesse tentando lembrar. A casa com a amendoeira no quintal? Ela perguntou. Essa mesma, meu pai respondeu, e eu vi que os olhos dele se encheram de lágrimas. E a horta de erva cidreira? Ela continuou. Ainda está lá. Eu menti, porque a horta tinha morrido há muito tempo e meu pai nunca teve coragem de plantar outra. Ela sorriu, mas foi um sorriso triste, cheio de saudade. Quero ver a horta, ela disse. Quero cheirar a erva cidreira. Estávamos quase chegando na nossa rua quando vimos a carroça parada na frente da nossa casa. Era uma carroça bonita, dessas que os homens mais ricos da cidade usavam, puxada por 2 cavalos baios bem cuidados. Meu pai parou de andar. Chegaram antes de nós, ele murmurou. Quem chegou? Perguntei, mas acho que já sabia a resposta. Era tio Paulo. Estava sentado na varanda da nossa casa como se fosse dono do lugar, fumando um cigarro e conversando com outros 2 homens que eu não conhecia. Quando nos viu chegando, se levantou devagar, jogou o cigarro no chão e veio caminhando em nossa direção. Tio Paulo era um homem alto e elegante, sempre bem vestido, com bigode aparado e cabelos penteados com brilhantina. Era diferente do meu pai em tudo. Onde meu pai era simples, ele era refinado. Onde meu pai era calado, ele era falador. Onde meu pai trabalhava com as mãos, ele trabalhava com papéis e negócios. Roberto, ele disse, parando na nossa frente, precisamos conversar. Precisamos mesmo, meu pai respondeu. Precisamos conversar sobre muita coisa. Minha mãe se escondeu atrás de mim quando viu tio Paulo. Senti ela tremendo, agarrando minha saia com as 2 mãos. Ele está aqui,
Ela sussurrou. O homem que me levou. Olá, cunhada. Tio Paulo disse, tentando sorrir. Como você está? Não fale com ela, meu pai disse, se colocando na frente da gente. Você perdeu o direito de falar com minha família quando mentiu para mim durante 5 anos. Eu estava protegendo você, tio Paulo respondeu. Protegendo a menina também. Você não viu o estado em que ela ficou. Era perigosa, Roberto. Para ela mesma e para os outros. Perigosa? Meu pai gritou. Ela estava doente, doente e grávida do meu filho. Um filho que morreu por causa da loucura dela. Tio Paulo gritou de volta. Ela não se alimentava direito, não cuidava de si mesma, ficava falando que queriam envenenar ela. Os 2 homens que estavam na varanda se aproximaram. Eram homens grandes, com cara de quem estava acostumado a resolver problemas na força. Paulo, um deles disse. Está tudo bem aqui? Está tudo sob controle, tio Paulo respondeu. Mas eu vi que ele estava nervoso. Sob controle? Meu pai riu, mas era um riso sem alegria. Vocês acham que podem continuar controlando a minha vida? Roberto, seja razoável, tio Paulo disse. Pense na menina. Você quer que ela cresça cuidando de uma louca? Quer que os vizinhos vejam vocês como a família da doida varrida? As palavras dele machucaram minha mãe como se fossem facadas. Vi ela encolher ainda mais atrás de mim. Escutei ela começar a chorar baixinho. Não chama ela de louca, eu disse, me virando para encarar tio Paulo. Ela é minha mãe. É uma mulher doente que precisa de cuidados especiais, ele respondeu. Cuidados que vocês não podem dar. Posso sim, eu insisti. Eu cuido dela. Você é uma criança, tio Paulo disse. Não entende a gravidade da situação. Foi aí que meu pai perdeu a paciência completamente. Avançou para cima de tio Paulo com tanta raiva que os 2 homens tiveram que segurar ele. Gravidade da situação? Ele gritou. A gravidade da situação é que vocês mentiram para mim. Me fizeram acreditar que minha mulher estava morta enquanto pagavam aquele desgraçado para manter ela presa como animal. Era necessário, tio Paulo gritou de volta. Ela ia acabar matando alguém, ou se matando. Mentira. Meu pai lutava contra os homens que o seguravam. Vocês queriam se livrar dela porque ela descobriu alguma coisa. Descobriu alguma coisa sobre as terras, sobre os negócios sujos. Da família. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Tio Paulo ficou pálido. Os homens pararam de lutar contra meu pai e até minha mãe parou de chorar. Que terras? Perguntei, porque sentia que havia algo muito importante naquela conversa que eu não estava entendendo. As terras que sua mãe herdou do avô dela, meu pai disse, ainda ofegante. Terras boas, com água e pasto, que valem muito dinheiro. Terras que ela não estava em condições de administrar, tio Paulo disse. Terras que estavam sendo mal cuidadas. Terras que vocês venderam enquanto ela estava presa, meu pai disse. Não foi, Paulo? O silêncio que veio depois confirmou tudo. Minha mãe não estava presa só porque estava doente. Estava presa porque era dona de terras que a família do meu pai queria para si. E agora que ela tinha voltado, a guerra estava apenas começando. As consequências da nossa decisão de trazer minha mãe para casa começaram a aparecer já no primeiro dia. Era como se tivéssemos mexido num vespeiro, e agora os vespões estavam voando em todas as direções, picando tudo o que encontravam pela frente. Logo cedo, antes mesmo do sol nascer direito, já tinha gente batendo na nossa porta. Primeiro foi Dona Eulália, a vizinha dos gatos, que veio toda aflita dizer que tinha ouvido barulho estranho durante a noite vindo da nossa casa. Roberto, ela disse, segurando o xale apertado no peito. A mulher estava gritando coisas sem sentido. Acordou o bairro inteiro. Era verdade. Minha mãe tinha passado a primeira noite em casa, caminhando pela casa toda, falando sozinha, às vezes chorando, às vezes rindo de um jeito que me arrepiava toda. Eu e meu pai não conseguimos dormir nem um minutinho. Ela só está se acostumando, meu pai respondeu para Dona Eulália. Vai melhorar. Mas eu via nos olhos dele que ele também estava preocupado. Durante a noite, minha mãe tinha tentado sair de casa 3 vezes, dizendo que precisava voltar para a horta de erva cidreira que existia só na memória dela.
Meu pai teve que ficar acordado só para vigiar a porta. Depois da dona Eulália, foi a vez do seu Benedito, que trabalhava na estação. Roberto, ele disse mexendo nervoso no boné. Não quero me meter onde não sou chamado, mas o pessoal está comentando muito sobre sua mulher ter voltado. Tem gente dizendo que ela não está bem da cabeça. O pessoal que cuide da própria vida, meu pai respondeu. Mas eu percebi que cada visita dessas estava deixando ele mais irritado e mais preocupado. A pior de todas foi quando chegou o padre Miguel, lá pelo meio da manhã. Padre Miguel era um homem bondoso, que sempre foi gentil comigo e com meu pai, mas naquele dia ele estava com uma cara muito séria. Meu filho, ele disse para meu pai, recebi a visita de algumas pessoas importantes da cidade. Estão preocupadas com a situação da sua esposa. Que pessoas? Meu pai perguntou, mas a gente já sabia a resposta. A família das Dores, o padre disse. Seu irmão Paulo, seu pai, o coronel Francisco. Eles me contaram sobre a doença dela, sobre os perigos. Perigos? Eu interrompi. Que perigos, padre? Ele me olhou com pena, como se eu fosse pequena demais para entender coisas de gente grande. Minha filha, ele disse, sua mãe precisa de cuidados especiais. Cuidados que vocês talvez não consigam dar aqui em casa. Nós conseguimos sim, eu disse. Eu cuido dela. Criança não pode cuidar de adulto doente, o padre respondeu. É responsabilidade muito grande. Foi aí que minha mãe apareceu na porta da cozinha. Estava usando um vestido meu que ficava largo demais nela. Os cabelos penteados de qualquer jeito, mas pelo menos estava limpa. Quando viu o padre, ficou com medo e se escondeu atrás da porta. Bom dia, minha filha, o padre disse, tentando sorrir. Como você está se sentindo? Ele veio me buscar? Ela perguntou para mim, sussurrando alto. Veio me levar de volta? Não, mamãe, eu disse. Ele só veio visitar. Eles mandam todo mundo vir aqui, ela continuou, ainda sussurrando. Primeiro mandam o homem da igreja, depois mandam o delegado, depois mandam os homens com as cordas. O padre ficou constrangido com as palavras dela. Eu via que ele estava tentando ser gentil, mas que também estava preocupado. Roberto, ele disse, talvez fosse melhor conversar em particular. Não, meu pai respondeu. O que tem para ser dito pode ser dito na frente da minha família. Sua esposa precisa de tratamento médico, o padre disse. Tem um lugar na capital, um hospital que cuida de pessoas com problemas mentais. Lugar limpo, com médicos, com remédios apropriados. Hospício, minha mãe disse, saindo de trás da porta. Ele quer me mandar para o hospício. Não é hospício, o padre tentou explicar. É um hospital... É hospício, sim, ela gritou. Lugar de doido, lugar onde prendem as pessoas e jogam a chave fora. E aí ela começou a falar coisas que me fizeram entender que sua mente, mesmo doente, tinha captado muito bem o que estava acontecendo. Eles querem minhas terras, ela disse. Sempre quiseram minhas terras. Me fizeram casar com Roberto para ter as terras. Quando o bebê morreu, disseram que foi culpa minha. Quando eu descobri que estavam vendendo meus pastos, disseram que eu estava louca. O padre ficou quieto, sem saber o que responder. Eu vi que as palavras dela tinham feito sentido para ele também. Padre, meu pai disse, o senhor pode me dizer uma coisa? Quando minha mulher desapareceu há 5 anos, o senhor foi procurado para benzer o corpo dela? Para fazer o funeral? O padre mexeu desconfortável na batina. Não, ele admitiu. Me disseram que ela tinha sido enterrada em outra cidade, por causa da doença contagiosa. Que doença contagiosa? Meu pai perguntou. O senhor viu algum atestado de óbito? Algum papel oficial? O silêncio do padre foi resposta suficiente. Eles mentiram para todo mundo, meu pai continuou. Para o senhor, para mim, para a cidade inteira. E agora querem continuar mentindo. Depois que o padre foi embora, as coisas ficaram ainda piores. Começaram a chegar bilhetes anônimos debaixo da nossa porta. Bilhetes com palavras feias, xingamentos, ameaças. Tira essa louca da nossa vizinhança. Criança não pode viver com doida. Vai dar problema para todo mundo. Minha mãe encontrou um dos bilhetes e não conseguiu ler, mas entendeu que eram palavras ruins.
Começou a chorar e disse que queria voltar para a casa de tábuas velhas, que lá pelo menos ninguém escrevia papel com coisa ruim para ela. Não quero causar problema para vocês, ela disse. Não quero que as pessoas tenham raiva de vocês por minha causa. Mamãe, eu disse, as pessoas vão se acostumar. A senhora vai melhorar e as pessoas vão ver que a senhora não é perigosa. Mas por dentro, eu estava com medo. Medo de que ela realmente fosse levada para o hospício. Medo de que meu pai não conseguisse lutar contra a família inteira. Medo de perder minha mãe de novo, agora que tinha acabado de encontrar ela. À tarde, tio Paulo voltou. Dessa vez, veio sozinho, sem os homens grandes, mas com uma pasta de couro cheia de papéis. Roberto, ele disse, trouxe uma proposta razoável, uma proposta que vai ser boa para todo mundo. Não quero ouvir proposta nenhuma, meu pai respondeu. Pelo menos escuta, tio Paulo insistiu. É sobre o bem-estar da sua esposa. E da menina também. Meu pai deixou ele entrar, mas ficou de pé o tempo todo, com os braços cruzados, enquanto tio Paulo abria a pasta e espalhava os papéis na mesa da cozinha. Olha aqui, ele disse. Documentos do hospital da capital. Lugar moderno, limpo, com médicos especializados em doenças mentais. Sua mulher ficaria bem cuidada, receberia o tratamento adequado. E eu ficaria sem ela de novo, meu pai disse. Seria temporário. Tio Paulo mentiu. Só até ela melhorar completamente. E as terras? Meu pai perguntou. O que acontece com as terras dela enquanto ela está se tratando? Tio Paulo ficou vermelho. As terras ficariam sob administração da família. Ele admitiu, para proteger o patrimônio. Para roubar o patrimônio, meu pai corrigiu. Para administrar adequadamente, tio Paulo insistiu. Roberto, seja realista. Sua mulher não tem condições de tomar decisões importantes. E você não entende de negócios. Entendo de honestidade, meu pai respondeu. Coisa que você esqueceu o que é. Tio Paulo juntou os papéis com raiva. Você vai se arrepender, Roberto, ele disse. Vai se arrepender de ser teimoso. Já me arrependo, meu pai respondeu. Me arrependo de ter confiado em você. Depois que tio Paulo foi embora, sentamos os três na mesa da cozinha. Minha mãe estava mais calma, brincando com uma colher de pau, batendo no tampo da mesa, como se estivesse tocando uma música que só ela ouvia. O que nós vamos fazer, pai? Perguntei. Ele ficou quieto por um longo tempo, olhando para as mãos calejadas, pensando. Vamos resistir, ele disse finalmente. Vamos cuidar da sua mãe e vamos resistir. Mas eu via nos olhos dele que ele também não sabia como. Foi Dona Zilda quem nos deu a primeira esperança de que talvez as coisas pudessem melhorar. Ela apareceu na nossa porta numa manhã de domingo, carregando uma panela de barro tampada com um pano de prato xadrez e uma expressão determinada no rosto. Roberto das Dores, ela disse. Vim trazer um caldo de galinha para sua esposa e vim oferecer minha ajuda. Meu pai ficou surpreso. Desde que trouxemos minha mãe para casa, Dona Zilda tinha sido a única pessoa da vizinhança que não tinha vindo reclamar ou dar palpite sobre o que devíamos fazer. Dona Zilda, ele disse, a senhora não precisa se incomodar. Não é incômodo, ela respondeu entrando sem cerimônia. É obrigação de cristã. E além do mais, tenho algumas coisas para contar que vocês precisam saber. Minha mãe estava sentada no chão da varanda, separando grãos de feijão numa peneira velha. Era uma tarefa que ela tinha inventado para si mesma, porque dizia que precisava manter as mãos ocupadas para a cabeça não pensar coisas ruins. Quando viu Dona Zilda, sorriu timidamente. Bom dia, senhora, ela disse. A senhora veio me visitar? Vim sim, minha filha, Dona Zilda respondeu, sentando no chão ao lado dela. Vim ver como você está se sentindo. Estou bem, minha mãe disse. Só fico triste às vezes quando lembro das coisas ruins. Que coisas ruins? Dona Zilda perguntou com jeito. O bebê que morreu, minha mãe sussurrou. O bebê que eles disseram que morreu por minha culpa. Dona Zilda ficou quieta por um momento, olhando para os grãos de feijão na peneira. Minha filha, ela disse finalmente, posso te contar uma coisa que talvez você não saiba? Minha mãe parou de mexer no feijão e olhou para ela com atenção. Eu estava lá, Dona Zilda disse,
estava lá no dia que seu bebê nasceu. O silêncio que se fez foi tão profundo que dava para ouvir o vento balançando as folhas da amendoeira no quintal. A senhora estava? Minha mãe perguntou. Estava, Dona Zilda confirmou. Eu era parteira naquele tempo, ajudava as mulheres na hora do parto. Seu Mário me chamou quando você começou a sentir as dores. Meu pai se aproximou e se sentou conosco no chão da varanda. Eu via que ele estava prestando muita atenção em cada palavra. O que aconteceu? Ele perguntou. O bebê nasceu bem, Dona Zilda disse, e as palavras dela caíram como um raio no meio de nós. Era um menino forte, chorou alto, respirava bem. Mas eles disseram que nasceu morto, minha mãe disse confusa. Mentiram, Dona Zilda respondeu. O menino estava perfeito, limpinho, rosadinho, com os pulmões que se ouviam do outro lado da rua. Então o que aconteceu com ele? Eu perguntei, sentindo um frio estranho na barriga. Dona Zilda suspirou fundo, como quem está se preparando para contar algo muito pesado. Depois que o bebê nasceu, chegaram 2 homens, ela disse. Homens da família das dores. Disseram que iam levar o menino para benzer na igreja da cidade, que era tradição da família. Que homens? Meu pai perguntou, mas a voz dele já estava diferente. Teu irmão Paulo e um tal de Carlos, que disse ser primo de vocês, Dona Zilda respondeu. Levaram o bebê embrulhado numa manta e disseram que voltariam em algumas horas. E voltaram? Minha mãe perguntou. Voltaram sim, Dona Zilda disse, mas sem o bebê. Disseram que ele tinha morrido no caminho, que o coração tinha parado de repente. Trouxeram uma mantinha suja de sangue como prova. Meu pai ficou branco como parede caiada. Meu Deus, ele sussurrou. Eles mataram meu filho. Não sei se mataram, Dona Zilda disse, mas sei que mentiram. Aquele bebê estava vivo e saudável quando saiu daqui. Minha mãe começou a chorar, mas não era um choro de tristeza. Era um choro de alívio, como se um peso enorme tivesse saído das costas dela. Eu sabia, ela repetia. Eu sabia que meu bebê estava bem. Senti ele se mexer, ouvi ele chorar. Mas eles ficaram dizendo que eu estava imaginando, que era coisa da minha cabeça doente. Por que a senhora nunca contou isso antes? Eu perguntei para Dona Zilda. Porque tinha medo, ela admitiu. A família das dores é poderosa, tem dinheiro, tem influência. Quem ia acreditar numa parteira pobre contra a palavra deles? Mas agora a senhora está contando, meu pai disse. Agora estou vendo que eles foram longe demais, Dona Zilda respondeu. Trancar uma mulher como bicho, mentir sobre a morte de uma criança, roubar terras. Isso já passou de todos os limites. Ela se levantou e foi até a bolsa que tinha deixado perto da porta. Voltou com um papel amarelado, dobrado várias vezes. Guardei isso durante todos esses anos, ela disse. Não sabia se um dia ia ter coragem de mostrar, mas agora acho que chegou a hora. Desdobrou o papel. Era uma certidão de nascimento. Registrei o nascimento do menino na igreja, ela disse, como era meu costume com todos os bebês que ajudava a nascer. Está aqui. Filho de Roberto das Dores e Helena Maria da Conceição, nascido no dia 15 de janeiro, às 6 horas da manhã, com saúde perfeita. Meu pai pegou o papel com as mãos tremendo. Helena Maria da Conceição, ele leu. Esse era o nome de solteira da sua mãe, Maria Lourdes. Isso quer dizer que meu irmãozinho realmente nasceu? Perguntei. Nasceu sim, Dona Zilda confirmou. E se morreu, não foi por causa natural. Minha mãe parou de chorar e ficou muito quieta, como se estivesse pensando em alguma coisa importante. Dona Zilda, ela disse, a senhora acha que meu menino pode estar vivo? A pergunta dela fez meu coração disparar. Será que era possível? Será que meu irmão, que eu nunca conheci, estava vivo em algum lugar? Não sei, minha filha, Dona Zilda respondeu, mas sei que vocês merecem saber a verdade. Meu pai se levantou e começou a andar de um lado para o outro na varanda, segurando a certidão de nascimento como se fosse um tesouro. Agora eu entendo, ele disse. Agora entendo por que eles fizeram tudo isso. Não era só por causa das terras da sua mãe. Era também por causa da herança do meu pai. Como assim? Eu perguntei. Meu pai, o Coronel Francisco, tem muito dinheiro.
ele explicou. E pela lei, se ele morrer, a herança é dividida entre os filhos. Mas se eu tivesse um filho homem, uma parte da herança iria para o neto. Então eles tiraram o bebê do caminho, Dona Zilda disse, para garantir que tio Paulo ficasse com mais parte da herança. E trancaram sua mãe para ela não poder contar a verdade, meu pai completou. Era um plano diabólico, mas que fazia sentido. Eles tinham matado ou escondido meu irmão, trancado minha mãe e mentido para meu pai. Tudo por causa de dinheiro e terras. O que nós vamos fazer agora? Eu perguntei. Meu pai olhou para a certidão de nascimento, depois para minha mãe, depois para mim. Vamos procurar a verdade, ele disse. Vamos procurar meu filho. E vamos fazer justiça. Pela primeira vez desde que trouxemos minha mãe para casa, eu senti que talvez tivéssemos uma chance de ganhar aquela guerra. Minha mãe se levantou e veio abraçar meu pai. Era a primeira vez que eu os via se abraçarem. E mesmo com todos os problemas, mesmo com toda a dor, eles pareciam uma família de verdade. Vamos encontrar nosso menino, ela disse. Vou ajudar vocês a encontrar ele. E pela primeira vez desde que a encontrei, minha mãe parecia mais forte do que doente. Naquela noite, depois que Dona Zilda foi embora e deixou a certidão de nascimento conosco, nossa casa ficou diferente. Era como se a verdade tivesse trazido um ar novo para dentro dos nossos quartos, mesmo que fosse uma verdade dolorosa. Minha mãe estava mais calma do que tinha ficado desde que voltou para casa. Sentou-se na cadeira de balanço que meu pai tinha feito para ela anos atrás, aquela mesma cadeira que ficou vazia todo esse tempo, e começou a me contar coisas que eu nunca tinha ouvido. Maria Lourdes, ela disse, balançando devagar. Quando você era pequeninha, recém-nascida, eu costumava sentar nesta cadeira e te ninar cantando uma música que minha mãe cantava para mim. Que música, mamãe? Perguntei, sentando no chão perto dela. Ela começou a cantarolar baixinho, com uma voz meio rouca, mas doce. Dorme, minha filha, que a noite chegou. Dorme sossegada, que o anjo voou, voou lá no céu para te proteger. Dorme, minha filha, até amanhecer. Era uma melodia simples, dessas que grudam na memória, e enquanto ela cantava, eu sentia como se pedaços perdidos da minha infância estivessem voltando para o lugar certo. A senhora lembra de quando eu era bebê? Perguntei. Lembro de tudo, ela disse, e os olhos dela ficaram mais brilhantes. Lembro de quando você nasceu, pequenininha como um passarinho, toda vermelha e gritando alto. Lembro do primeiro dente que nasceu, aqui na frente, que você ficou babando a camisa toda. Lembro do primeiro passo que você deu, correndo para os braços do seu pai. Era estranho ouvir essas memórias, porque durante tanto tempo eu tinha achado que ninguém guardava lembranças dos meus primeiros anos. E do meu irmãozinho? Perguntei. A senhora lembra dele também? O rosto dela ficou sério, mas não era mais aquela tristeza perdida de antes. Era uma tristeza consciente, de quem sabe o que perdeu. Lembro, ela disse. Lembro de sentir ele mexendo dentro da minha barriga, forte como um peixinho nadando. Lembro do dia que nasceu, como chorou alto, como os dedinhos dele se fecharam em volta do meu dedo. Por que eles fizeram isso, mamãe? Perguntei. Por que levaram ele? Ela parou de balançar na cadeira e ficou olhando para as próprias mãos. Sua avó Eulália nunca me aceitou, ela disse. Dizia que eu não era boa o suficiente para o filho dela, que eu vinha de família pobre. Quando seu pai quis casar comigo, ela fez escândalo, disse que eu só queria as terras que meu avô tinha deixado. Mas o papai casou mesmo assim, eu disse. Casou, ela sorriu. Seu pai era teimoso quando queria. Mas a família dele nunca me perdoou. Ficaram esperando uma oportunidade para se livrar de mim e ficar com minhas terras. Meu pai estava sentado na mesa da cozinha, relendo a certidão de nascimento à luz da lamparina. Ele tinha lido aquele papel umas 10 vezes, como se cada vez que lesse pudesse descobrir alguma pista nova. Roberto, minha mãe o chamou, vem sentar aqui com a gente. Ele veio e se sentou no degrau da varanda, perto da cadeira de balanço. No escuro da noite, só iluminados pela luz fraca que vinha da cozinha, parecíamos uma família normal conversando sobre o dia.
Helena, ele disse. Era a primeira vez que eu ouvia ele chamar ela pelo nome. Você se lembra de alguma coisa sobre onde eles podem ter levado nosso menino? Ela ficou pensativa por um longo tempo. Lembro que Paulo falou alguma coisa sobre uma fazenda longe daqui, ela disse. Uma fazenda onde a família conhecida dele criava crianças órfãs. Disse que era um lugar bom, que o menino ia ter uma vida melhor lá. Que família? Meu pai perguntou. Não lembro o nome, ela disse. Mas lembro que era gente rica, que morava numa cidade grande, longe daqui. Meu pai ficou quieto, pensando. Amanhã vou conversar com o delegado, ele disse. Vou mostrar a certidão, vou contar tudo o que aconteceu. Roberto, minha mãe disse, e a voz dela estava preocupada. Você acha que eles vão acreditar em nós? Contra a palavra da sua família? Era uma pergunta difícil. A família das Dores era respeitada na cidade, tinha dinheiro e influência. Quem ia acreditar que pessoas tão importantes eram capazes de fazer coisas tão ruins? Não sei, meu pai admitiu, mas preciso tentar. Ficamos os três em silêncio por um tempo, cada um perdido nos próprios pensamentos. Eu estava pensando no meu irmão, imaginando como ele seria agora. Seria parecido comigo? Teria os olhos da minha mãe? Saberia que tinha uma família em algum lugar procurando por ele? Mamãe, eu disse, como a senhora acha que ele está agora? Ele deve estar com 5 anos, ela calculou. Deve estar aprendendo a ler, brincando com outras crianças, correndo no quintal. A senhora acha que ele lembra da gente? Acho que não, ela disse, e havia uma tristeza enorme nessas palavras. Era muito pequeno quando levaram ele. Deve pensar que a família que cuida dele é a família verdadeira. A ideia de que meu irmão podia estar vivendo feliz sem saber que tinha uma mãe, um pai e uma irmã me deixou confusa. Era bom saber que ele podia estar bem, mas era triste pensar que ele não sentia nossa falta. Pai, eu disse, se a gente encontrar ele, o que vai acontecer? Não sei, filha, ele respondeu. Essa é uma pergunta que não tem resposta fácil. Se ele está numa família boa, se está sendo bem cuidado, talvez seja melhor deixar as coisas como estão. Mas ele é nosso irmão, eu protestei. É, meu pai disse. Mas depois de 5 anos, ele também é filho da família que criou ele. Era uma situação complicada, cheia de dor para todos os lados. Eu começava a entender que encontrar meu irmão talvez não fosse o final feliz que eu estava imaginando. O importante é saber a verdade, minha mãe disse. Saber que ele está vivo, que está bem. O resto a gente decide quando chegar a hora. Naquela noite, pela primeira vez desde que minha mãe voltou, dormimos todos tranquilos. Ela dormiu na cama que tinha sido dela, meu pai dormiu na rede da varanda para ficar vigiando, e eu dormi no meu quartinho sabendo que minha família estava inteira, mesmo com todos os problemas. Sonhei com um menino de cabelos escuros, brincando num quintal florido, rindo alto e correndo atrás de borboletas amarelas. No sonho, eu sabia que era meu irmão, e ele estava feliz. Quando acordei, ainda no escuro da madrugada, escutei minha mãe e meu pai conversando baixinho na cozinha. Não consegui ouvir tudo, mas percebi que estavam fazendo planos, decidindo como ia ser o próximo passo da nossa luta. Pela primeira vez em muito tempo, senti que éramos uma família de verdade. Uma família machucada, com cicatrizes profundas, mas uma família que estava junta e disposta a lutar pelos filhos. E isso, mesmo no meio de toda a dor e incerteza, me dava uma esperança que eu não sentia há muito tempo. Eu já nem achava que contaria isso um dia. Mas quem sabe alguém se sinta menos sozinha ouvindo. O dia em que tudo se decidiu começou como qualquer outro. Mas havia algo no ar que me fazia sentir que nossa vida estava prestes a mudar para sempre. Meu pai tinha saído cedo para falar com o delegado, levando a certidão de nascimento e a determinação de um homem que não tinha mais nada a perder. Eu estava ajudando minha mãe a estender roupa no quintal quando vimos a poeira levantando na estrada. Era uma carruagem grande, puxada por 4 cavalos, seguida por homens a cavalo. Minha mãe largou a peça de roupa que segurava e correu para dentro de casa. Eles vieram, ela disse, tremendo. Vieram me buscar. Era o coronel Francisco, meu avô, que eu mal conhecia.
Era um homem alto e imponente, de bigodes brancos e bengala de cabo prateado. Ao lado dele estava tio Paulo e outros homens que eu não reconheci. Mas o que mais me chamou a atenção foi a mulher que desceu da carruagem. Uma senhora elegante, toda vestida de preto, com um chapéu pequeno e véu. Maria Lourdes, o coronel Francisco disse, tirando o chapéu. Sou seu avô. Vim buscar sua mãe. Ela não vai, eu respondi, ficando na frente da porta da casa. Ela está bem aqui conosco. Criança não decide essas coisas, a mulher de preto disse. Sou médica, vim examinar sua mãe e decidir qual o melhor tratamento para ela. Nunca tinha visto uma mulher médica antes, e isso me deixou confusa. Mas havia algo nos olhos dela que não me inspirava confiança. Onde está meu pai? Perguntei. Roberto está bem, tio Paulo disse. Está conversando com o delegado como queria. Mas agora é hora de cuidar do que é melhor para sua mãe. Foi quando ouvi passos vindo da estrada. Era meu pai voltando da cidade, mas não estava sozinho. Com ele vinha o delegado, um homem jovem que eu nunca tinha visto antes, e mais surpreendente ainda. Vinha um menino de uns 5 anos, cabelos escuros como os meus, olhos grandes e curiosos, vestindo roupas simples, mas limpas. Quando o vi, meu coração quase parou de bater. Não precisava de ninguém me dizer quem era. Mesmo nunca tendo visto, mesmo ele sendo ainda muito pequeno quando foi levado, eu soube. Era meu irmão. Papai! Gritei, correndo em direção a eles. Meu pai estava com o rosto transfigurado, mistura de alegria e lágrimas que ele tentava esconder. Maria Lourdes, ele disse, quero que você conheça alguém. Este é João, seu irmão. O menino me olhou com curiosidade, sem timidez, como criança que foi criada com carinho. Você é minha irmã? Ele perguntou. O homem disse que eu tenho uma irmã. Sou, eu respondi, me ajoelhando para ficar da altura dele. Sou sua irmã Maria Lourdes. E tenho uma mãe também? Ele perguntou. Antes que eu pudesse responder, escutei um grito vindo de dentro da casa. Minha mãe tinha visto meu pai chegando pela janela. Tinha visto o menino e agora estava correndo para fora como se todas as forças do mundo não pudessem segurar ela. Meu filho! Ela gritou. Meu menino! João ficou assustado com o grito, se escondeu atrás das pernas do meu pai. Mas minha mãe parou de correr quando viu que tinha assustado ele e se controlou com um esforço que foi doloroso de ver. Olá, meu amor, ela disse, bem baixinho. Eu sou sua mãe. O coronel Francisco ficou pálido como parede. Tio Paulo começou a falar atropeladamente. Delegado, esse menino está sendo bem cuidado pela família que o adotou. Não podem simplesmente... Podem sim, o delegado interrompeu, porque esse menino não foi adotado legalmente. Foi retirado da família biológica através de mentira e fraude. Como encontraram ele? Perguntei para meu pai. Dona Zilda lembrou do nome da família. Ele explicou. Família Carvalho, que mora na fazenda Santa Rita. Quando o delegado foi lá com a certidão de nascimento, eles contaram tudo. Disseram que Paulo tinha aparecido lá 5 anos atrás com um bebê. Disse que era órfão, que os pais tinham morrido de febre. A família Carvalho é gente boa. Criou o menino com carinho. Mas quando souberam a verdade, não quiseram roubar filho de ninguém. João estava olhando para minha mãe com uma expressão confusa, mas curiosa. A senhora é mesmo minha mãe? Ele perguntou. Sou, ela respondeu, e conseguiu sorrir mesmo com os olhos cheios de lágrimas. Você nasceu aqui na minha barriga, saiu aqui dos meus braços. Mas eu gosto da família que cuida de mim, ele disse, e as palavras dele foram como facadas no coração de todos nós. Eu sei, minha mãe disse, e eles gostam de você também. São pessoas boas que cuidaram muito bem do meu menino. Então por que eu tenho que escolher? João perguntou com a sabedoria simples das crianças. Foi o delegado quem respondeu. Você não precisa escolher agora, ele disse. Você vai conhecer sua família verdadeira, e sua família verdadeira vai conhecer você. Depois, quando você for maior, vai poder decidir onde quer ficar. A médica de preto se aproximou de minha mãe. Preciso examiná-la. Ela disse, preciso avaliar se está em condições de cuidar de uma criança.
Ela está, eu disse. Eu ajudo a cuidar. Criança não pode cuidar de criança. A médica repetiu as palavras que já tínhamos ouvido antes. Mas família pode cuidar de família, meu pai disse. E nós somos família. A médica examinou minha mãe ali mesmo, na frente de todo mundo. Olhou nos olhos dela, fez perguntas, testou os reflexos. Minha mãe respondeu tudo com calma, falou sobre as coisas que lembrava, admitiu as coisas que esquecia, contou sobre os dias bons e os dias ruins. Ela tem sinais de trauma mental, a médica disse finalmente, mas não é perigosa para si nem para outros. Com o cuidado e carinho da família, pode ter uma vida normal. O coronel Francisco ficou furioso. Doutor Santos, ele gritou para o delegado. Essa mulher é louca, não pode criar criança. Essa mulher, o delegado respondeu, foi declarada louca por uma família que queria roubar suas terras. E essa criança foi roubada da mesma família por causa de herança. Mal prove isso, o coronel desafiou. Já provei, o delegado disse. Tenho a confissão da família Carvalho sobre como receberam o menino. Tenho o testemunho da parteira sobre o nascimento. E tenho a investigação sobre a venda irregular das terras da senhora Helena. Foi aí que tio Paulo desmoronou. Começou a chorar e a pedir perdão, disse que tinha sido pressionado pelo pai, que não queria fazer mal para ninguém, que só queria proteger o patrimônio da família. Perdão? Meu pai gritou. 5 anos da vida da minha mulher. 5 anos longe do meu filho. Você quer perdão? Roberto, minha mãe disse segurando o braço dele. Já sofremos demais. Não vamos sofrer mais com raiva. E então ela fez uma coisa que ninguém esperava. Se aproximou de João, se ajoelhou na frente dele e disse: Meu filho, quero que você saiba uma coisa. A família que cuidou de você são pessoas boas que te amam de verdade. E nós também te amamos de verdade. Você tem 2 lares agora, 2 famílias que querem o seu bem. Não precisa escolher hoje, não precisa escolher nunca. Pode ser filho de todos nós. João sorriu, e foi o sorriso mais bonito que já vi na minha vida. Posso chamar a senhora de mãe Helena e continuar chamando a outra senhora de mãe Carvalho? Ele perguntou. Pode, minha mãe respondeu, e pode me visitar sempre que quiser. Foi assim que aprendemos que o amor não diminui quando é dividido. Que família não é só quem nasce junto, mas também quem escolhe ficar junto. E que às vezes, para curar uma injustiça, a gente precisa criar uma solução que ninguém tinha pensado antes. João ficou conosco naquele dia, brincou comigo no quintal, ajudou minha mãe a cuidar da horta que plantamos juntas. Quando anoiteceu, o delegado o levou de volta para a fazenda Santa Rita, mas com a promessa de que voltaria no fim de semana seguinte. E voltou. E continuou voltando. Cresceu conhecendo 2 famílias, sendo amado por 2 mães, tendo 2 lares. E cresceu sabendo a verdade sobre sua história, sem mentiras, sem segredos. Quanto ao coronel Francisco e tio Paulo, tiveram que devolver as terras que tinham vendido ilegalmente. O dinheiro que receberam foi usado para construir uma escola na cidade, porque minha mãe disse que educação era a melhor herança que podíamos deixar para as crianças. E minha mãe? Minha mãe foi melhorando aos poucos, dia após dia, como planta que volta a receber sol depois de muito tempo na sombra. Nunca ficou completamente curada dos traumas que sofreu, mas aprendeu a viver com eles. Aprendeu que ser diferente não é ser menos. Ensinei ela a ler de novo. Ela me ensinou a plantar erva cidreira. Ensinei ela as músicas novas que aprendia na escola. Ela me ensinou as canções antigas que sua mãe cantava. Ela me deu o amor de mãe que eu tinha perdido. Eu dei a ela a força de filha que ela precisava para se curar. E foi assim que nossa família aprendeu que o amor é mais forte que o medo, que a verdade é mais poderosa que a mentira, e que às vezes, para ter final feliz, a gente precisa inventar um tipo de felicidade que ninguém nunca pensou antes. Hoje, aqui na minha velhice, quando passo a mão nos cabelos brancos e sinto o peso dos anos no corpo cansado, ainda consigo fechar os olhos e voltar àquele dia quando reconheci minha mãe naquela casa de tábuas velhas. Parece que foi ontem, mas já se passaram mais de 60 anos desde então. Minha mãe, Helena Maria da Conceição, viveu conosco mais 15 anos depois daquele dia.
15 anos bons, de uma felicidade diferente, feita de pequenos milagres do dia a dia. Ela nunca voltou a ser a mulher que era antes da doença, mas se tornou uma mulher nova, mais sábia, mais gentil, como se o sofrimento tivesse polido sua alma até ela brilhar de um jeito especial. Aprendemos juntas a arte de viver um dia de cada vez. Nas manhãs, quando ela acordava confusa, sem lembrar onde estava, eu segurava as mãos dela e contava nossa história desde o começo, até ela sorrir e dizer: "Ah, é mesmo, minha filha. Obrigada por me lembrar quem eu sou." Nas tardes, quando a tristeza batia forte e ela chorava pelos anos perdidos, nós duas nos sentávamos na cadeira de balanço e ela me penteava os cabelos enquanto cantarolava aquelas canções antigas que guardava na memória como tesouros preciosos. Nas noites, quando o medo voltava e ela tinha certeza de que alguém ia vir buscá-la, meu pai acendia a lamparina e ficava lendo em voz alta os versículos da Bíblia que ela mais gostava, até ela adormecer tranquila como criança no colo da mãe. João, meu irmão querido, cresceu visitando nossa casa todo fim de semana e passando as férias conosco. Cresceu forte e saudável, sabendo que era amado por duas famílias, carregando no peito a riqueza de ter muitos pais e muitas mães. Quando fez 18 anos, escolheu ficar metade do tempo com cada família, porque disse que não conseguia viver longe de nenhuma das duas. Ele se casou aos 25 anos com uma moça doce da cidade vizinha e deu para minha mãe 3 netos lindos que ela criou com o amor que não pôde dar para ele nos primeiros anos. Ela morreu aos 72 anos, no sono, com um sorriso no rosto, segurando a mão do netinho mais novo. Meu pai viveu até os 89 anos, sempre cuidando dela, sempre protetor, sempre aquele homem de poucas palavras, mas de amor infinito. Nos últimos anos, quando ela já não o reconhecia mais, ele continuava sentado ao lado da cama dela, segurando sua mão e dizendo: "Estou aqui, Helena. Sempre vou estar aqui." Eu me casei aos 21 anos com Carlos, um rapaz bom que conheci na igreja e que amou minha família como se fosse a dele. Tivemos 4 filhos, todos criados ouvindo as histórias da avó Helena, todos sabendo que família é coisa sagrada que se protege com a vida. Dona Zilda se tornou nossa comadre e melhor amiga, a mulher que nos ensinou que coragem às vezes é só uma questão de escolher fazer a coisa certa na hora certa. Ela viveu até os 93 anos, sempre dizendo que o dia em que decidiu contar a verdade sobre o nascimento de João foi o dia mais importante da vida dela. Quanto ao Coronel Francisco e tio Paulo, eles saíram da nossa cidade logo depois que tudo veio à tona. Nunca mais os vimos. Nunca mais soubemos notícias deles. Minha mãe costumava dizer que não guardava rancor, que cada um carrega o peso das próprias escolhas e que o perdão é um presente que a gente dá para si mesmo. A escola que foi construída com o dinheiro das terras devolvidas ainda existe hoje e tem o nome de Escola Helena Maria da Conceição. Meus filhos estudaram lá, meus netos estudaram lá e agora meus bisnetos também estudam. É uma escola boa, que ensina as crianças a ler e escrever, mas que também ensina sobre honestidade, sobre família, sobre não desistir nunca das pessoas que a gente ama. A casa onde minha mãe ficou presa foi derrubada anos depois. No lugar, nasceu um pé de ipê amarelo que floresce todo ano no aniversário do dia em que a encontramos. Não sei se é coincidência ou se é Deus que tem senso de humor, mas toda vez que vejo aquelas flores amarelas balançando no vento, lembro da minha mãe varrendo aquele chão de terra batida e agradeço por ter tido coragem de olhar pela fresta daquela janela. Hoje, quando vejo nos jornais essas histórias de família que se separam por causa de dinheiro, de herança, de orgulho, meu coração fica apertado. Queria poder sentar com cada uma dessas pessoas e contar nossa história. Explicar que não existe riqueza no mundo que valha mais que ter a família junta, que não existe orgulho que valha mais que pedir perdão, que não existe mágoa que seja grande demais para ser curada com amor e tempo. Aprendi que as cicatrizes da alma, igual às do corpo, podem até não sumir completamente, mas param de doer quando a gente cuida delas com carinho. Aprendi que mentira, por mais bem contada que seja, sempre encontra um jeito de vir à tona,
porque a verdade tem uma força própria que não se consegue segurar para sempre. Aprendi que família não é só quem nasce junto, mas quem escolhe ficar junto. Que mãe não é só quem pare, mas quem cria. Que pai não é só quem gera, mas quem protege. E que irmão não é só quem divide o sangue, mas quem divide a vida. Mais que tudo, aprendi que o amor é a única coisa no mundo que cresce quando a gente divide. Quanto mais amor a gente dá, mais amor a gente tem. Quanto mais pessoas a gente ama, mais feliz a gente fica. E que às vezes, para salvar uma família, a gente precisa inventar um tipo de família que nunca existiu antes. Agora, no fim da minha jornada, quando olho para trás e vejo tudo que passamos, tudo que sofremos, tudo que conquistamos, sinto no peito uma gratidão imensa. Gratidão por ter tido uma mãe corajosa o suficiente para sobreviver aos piores momentos. Gratidão por ter tido um pai determinado o suficiente para lutar pela verdade. Gratidão por ter tido um irmão generoso o suficiente para amar duas famílias. Gratidão por ter tido uma vida longa o suficiente para ver que toda dor tem propósito, toda lágrima tem valor, toda cicatriz conta uma história de superação. Se você que está me ouvindo está passando por alguma situação difícil na família, se está sofrendo por causa de mentira, de traição, de abandono, quero que saiba uma coisa. Nunca desista das pessoas que você ama. A vida pode separar a gente por um tempo, as circunstâncias podem ser mais fortes que a gente por um momento, mas o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de trazer as pessoas de volta para casa. E se você já perdeu alguém importante, se já viveu o luto de quem fica, lembre-se de que as pessoas que amamos nunca morrem completamente enquanto a gente continua contando suas histórias, enquanto a gente continua fazendo as coisas que elas nos ensinaram. Enquanto a gente continua amando do jeito que elas nos ensinaram a amar. Minha mãe se foi há mais de 30 anos, mas toda vez que planto erva cidreira no quintal, toda vez que canto uma cantiga de ninar para um netinho, toda vez que escolho o perdão no lugar da raiva, ela está aqui comigo. Viva no meu coração, viva nas minhas memórias, viva no amor que continuo espalhando pelo mundo. É isso que queria deixar para vocês. Que o amor é mais forte que qualquer coisa, que a família é o tesouro mais precioso que temos e que nunca é tarde demais para recomeçar, para perdoar, para amar. Obrigada por terem me escutado até aqui, minhas filhas. Guardem essas palavras no coração de vocês. E se um dia precisarem de força para enfrentar as tempestades da vida, lembrem da Maria Lourdes, que encontrou sua mãe quando já não tinha mais esperança. E descobriu que os milagres acontecem todos os dias para quem tem coragem de acreditar neles. Que Deus abençoe todas vocês, que Deus proteja suas famílias e que vocês nunca esqueçam: enquanto houver amor, sempre haverá esperança.